Boa noite, pessoal. Esse aqui é uma demo do nosso serviço. A gente está a par, então, que o evento mais relevante aqui nos próximos dias é o demerge do Ethereum. Então, todos os olhos, como a gente comentou no nosso último podcast, toadas para o Ethereum. Notem que Noves fora, o que aconteceu? Do arranque que nós tivemos ontem, exatamente a partir das 20 horas, quando a gente estava fazendo o nosso podcast, reclamando que não estava tendo price action e tinha que ter alguma coisa por causa do demerge, aconteceu então esse movimento de alta que levou junto Bitcoin e BNB e demais seus asseclas, e isso levou os preços até esse patamar, agora é fácil dizer, 16,65 e os $650. E aí nós tivemos um pump, e após isso então, desse pump que nos levou até aqui, o dump que nos trouxe de volta. A WMA 200, então 1584 está sendo testado. Então, Noves fora, a gente está no mesmo momento que a gente estava às 20 horas do dia de ontem, então praticamente 24 horas atrás. Então foi um roller coaster ride, a gente subiu muito e caiu muito, tá? A gente subiu de escada e pulou pela janela. Fantástico. A questão toda é a seguinte, nós estamos abaixo da WMA 200, isso não é bom, mas também é uma consequência natural dessa elevação que teve nos preços, então isso ia se refletir na WMA 200, são 200 horas, nós tivemos 24, a gente teve então um pouco mais do que 10%, então 12,5% na realidade, do tamanho da janela, teve uma alta sensível, em especial as últimas 12 horas praticamente, então 5% ali com uma alta da janela, com uma alta bastante grande, de quase de 10% praticamente. Então nós, 10% não, um pouco menos. Então é natural que a gente tenha essa elevação no nível da janela de 1562 para 1584. Então é natural. Então o fato da gente estar agora abaixo da WMA 200, na realidade é uma consequência desse pump and dump que teve, e não tanto de uma movimentação relativa, mas a gente precisa se ater às regras, então é perigoso o fato da gente estar abaixo da WMA 200, mas felizmente nós ainda estamos dentro da nuvem, ou seja, a gente ainda não cruzou sempre o fechamento, tá? A gente não analisa movimentos intra-candle, só os fechamentos. Então a gente ainda está dentro da nuvem, isso é bom. Então a gente ainda não perdeu o suporte e nós estamos em níveis superiores ao que nós estávamos há 24 horas atrás. Então, ou seja, o movimento começou, encerrou e nós estamos com balanço líquido, por incrível que pareça, levemente positivo. Algo de 1% positivo, mas, como diz o Jamie Rickards, up is up, né? Mais para cima, é para cima. Então, quais são as nossas expectativas? Aqui a gente deve ter uma evolução natural dos preços para cima nas próximas horas. Se o fundo da nuvem segurar, ele deve então naturalmente empurrar os preços para cima a partir das 21 horas. A gente deve subir de novo até os 1.600 aqui acompanhando o fundo da nuvem. Isso vai ser muito importante. Notem, o fechamento da hora, o que acontece entre a abertura e o fechamento não é do nosso interesse, tá? Outro ponto que sugere que o movimento terminou por hora, esse pump and dump, notem que o volume caiu bastante. A gente teve esse spike de volume aqui no dump, daí o volume simplesmente caiu e agora está sendo dominado por candles de alta, tá? Isso também é muito bom. Então isso mostra o seguinte, foi um susto, mas esse susto passou. Agora nós vamos dar uma olhada rápida na Bitcoin, que segue sendo a mãe das coins, né, do Mother of All Coins. Aqui a gente está abaixo de um suporte que a gente identificou no gráfico semanal, isso não é bom, a gente gostaria de ver ele acima disso, e isso deve acontecer caso o Ethereum suba, então a gente tem que buscar aqui os 19K, então fechamento de hora acima dos 19K não só é bem-vindo, como é algo urgentemente necessário, tá? Por quê? Porque senão a gente vai cair pelo mesmo fato que a gente está abaixo da WMA 200 no Ethereum. Vamos dar uma olhada no BNB agora, o SDT. O que a gente tem aqui? Movimento fraco, mas sensivelmente abaixo do suporte equivalente, que é o 269, vamos arredondar, $270. Então, qual é a nossa expectativa? A gente precisa aqui um mini pump. A gente não está convocando ninguém a fazer isso, tá? Mas isso deve acontecer com uma alta no Ethereum, porque existe uma semelhança
estrutural entre o BNB e o Ethereum. Essa semelhança já foi maior, porque o BNB, a primeira Binance Chain, ela era um fork do Ethereum, e agora a Binance Smart Chain, ela roda em cima do Cosmos, tá? Eu lembro vocês que o Luna também, tá? Mas a gente considera isso um erro, mas quem se importa, né? Então, agora não tem uma semelhança tão grande, mas eles têm essa estrutura de smart contracts e eles têm essa miríade aí que eles chamam de ecossistema. Ecossistema para mim é um negócio da natureza, mas tudo bem. A gente tem exchanges descentralizados rodando em cima da Binance, né? E isso muito semelhante ao que acontece no Ethereum. Então, uma uma elevação nos preços do Ethereum deve ter um reflexo alike nos preços da BNB. Ah, mas isso é óbvio que todas as criptos sobem, sim, mas nem todas têm exatamente a mesma dinâmica. Existe uma dinâmica muito próxima entre o BNB e o Ethereum. Nós vamos mostrar isso aqui agora para vocês. Nós vamos comparar isso aqui com o Ethereum. Aí nós estamos terminando a nossa análise flash aqui, só para mostrar para vocês. Notem que eles vinham aqui praticamente par e passo. E aí o que aconteceu? Houve mais ou menos um DPEG, vamos ver se a gente consegue voltar um pouco mais. Eventualmente existe esse DPEG aqui, tá? Que eles não fazem. Claro, cada um está dentro da sua escala, então não é um PEG, mas eles têm uma movimentação muito próxima, muito semelhante, tá? E a gente teve aqui no dia, ali em torno do dia 19, 20 de agosto, nessa queda que teve, deve ter sido uma sexta-feira, se não me engano, a gente teve uma recuperação do Ethereum que não se refletiu no BNB, ela foi mais gradual e ela está tendo quedas mais expressivas. Então, quando o Ethereum sobe, o BNB sobe menos, e quando o Ethereum cai, o BNB cai mais. Então ele está tendo um comportamento mais ou menos semelhante que a Litecoin tem em relação ao Bitcoin. Quando eles sobem juntos, mas peronomútil, e quando cai, ele cai mais. Então o Litecoin tem um bias bear em relação à dinâmica do Bitcoin. Mesma coisa o BNB está apresentando agora em relação ao Ethereum. Isso, na nossa opinião, é um reflexo da atração que o Ethereum está tendo em função não do merge que ainda não ocorreu, mas da mídia sobre o merge. Tá? Porque a gente não tem a ciência, a crença de que as pessoas estão muito cientes do que isso significa, do impacto disso, e estão considerando isso racionalmente na sua decisão de compra. Mas isso chama a atenção do Ethereum e isso naturalmente tira um tráfego do BNB, que se reflete então num menor volume de compra e, portanto, os preços não sobem tanto, e quando caem, caem mais porque tem menos força compradora sustentando. É isso, pessoal. Então, para as próximas horas, a gente espera um Ethereum subindo, dois BNB e BTC subindo de acordo, e fechamento de hora de BNB acima de 270, Ethereum acima de 1.600 está fantástico, e Bitcoin urgentemente acima de 19K. Isso aí acontecendo, a gente está tranquilo para a noite e vai esperar então a abertura dos mercados amanhã em Wall Street. A gente espera que tenha uma alta em função dessa queda de hoje, a gente espera que tenha uma recuperação, tá bom, pessoal? E isso aí deve nos dar um espaço para esse movimento pré the merge acontecer novamente no Ethereum, levando para cima Bitcoin, levando para cima BNB. Mas isso é temporário, essa é a nossa ideia, porque o ambiente macro continua bearish, como a gente já comentou em outras análises. Muito obrigado pela atenção, fique ligado, não se esqueça de acompanhar aqui as nossas análises. Elas têm sido em inglês a maioria, mas a gente vai começar a colocar análises em português também para vocês. Obrigado, tchau, tchau.